Os casos reportados de variante Delta crescem no Brasil e acendem um alerta para o recrudescimento da pandemia. No Rio Grande do Sul, os casos identificados pelos municípios e analisados pela Fiocruz tiveram um aumento expressivo a partir de junho. Atualmente, somos o quarto estado com mais casos reportados. A cepa indiana pode, inclusive, estar associada a 3 surtos de coronavírus em hospitais de Porto Alegre. No Direto ao Ponto desta quinta-feira, vamos falar sobre o comportamento da Delta e o impacto da variante de maior transmissibilidade no estado. Eu sou Brenda Fernandes, seja bem-vindo. A variante Delta foi identificada pela primeira vez em outubro de 2020 na Índia, mas sua expansão mais agressiva só ocorreu em abril deste ano, com a variante circulando no Reino Unido. No mês seguinte, em maio, a cepa do coronavírus foi identificada no Brasil, em um surto de Covid-19 entre indianos que integravam a tripulação de um navio ancorado no litoral do Maranhão. Desde então, a nova cepa se espalhou pelo país. No Rio Grande do Sul, o primeiro caso foi confirmado pela Fiocruz no dia 19 de julho, em Gramado. Baseado em estudos observacionais que analisam a curva de casos, cientistas alertam que a variante Delta é mais transmissível que as demais, mas nada indica, até o momento, maior letalidade. A característica pode fazer com que crianças que ainda não estão vacinadas sejam mais afetadas pelo contágio da variante. E é o que acontece hoje nos Estados Unidos, por exemplo. Neste mês, em agosto, o país reportou o maior número de crianças hospitalizadas com Covid-19 desde o começo da pandemia. E os especialistas estudam se o efeito está relacionado à variante. O país começou a vacinar em maio crianças e adolescentes com mais de 12 anos. No entanto, nenhum imunizante ainda foi aprovado para menores de 12 anos, o que deixa a faixa etária mais vulnerável a ser prejudicada pelas pessoas que se recusam a se vacinar. Embora a Delta tenha mutado para escapar da imunidade conferida por infecção prévia ou vacina, estudos atestam a eficácia dos imunizantes existentes no Brasil contra essa variante, desde que a vacinação seja completa, com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Contudo, os laboratórios seguem investigando e alguns estudos chegam já a recomendar uma dose adicional da vacina para reforçar os anticorpos. Alguns países já estão neste caminho, vacinando pessoas acima de 18 anos com dose adicional, como está acontecendo no Chile e Uruguai, na América Latina. Lembrando que todas as pessoas vacinadas podem contrair e transmitir variantes do coronavírus, não apenas a Delta. A imunização, no entanto, garante que os casos não evoluam para quadros graves. Isso reforça a importância da vacinação diante de uma variante que, por enquanto, deixa mais perguntas do que respostas aos especialistas. Em Porto Alegre, há suspeita de contágio pela variante Delta em 3 surtos de Covid-19 em hospitais. As amostras de funcionários e pacientes infectados estão sendo analisadas pela Fiocruz. Parte dessas pessoas tinha uma vacinação completa contra o coronavírus. Conforme falei anteriormente, pessoas contraem e transmitem diversas linhagens do vírus original. No Rio Grande do Sul, há registro das variantes Delta, Alfa e Gama. De acordo com o painel da Vigilância Genômica do Estado, a variante Gama, identificada pela primeira vez em Manaus, tem quase 90% de prevalência entre as amostras analisadas. Mas é a Delta que preocupa os especialistas. E para falar sobre o cenário epidemiológico do estado frente ao avanço da circulação da Delta, eu converso com o epidemiologista e professor da URGS, Paulo Petri. Paulo, muito obrigada, então, por mais essa disponibilidade para a gente conversar. Tranquilo, é um prazer poder ajudar um pouquinho. Paulo, organizações de saúde, cientistas tinham um cálculo do que era preciso para acabar a pandemia, e a imunização coletiva via vacinas era uma delas. Hoje, com a circulação da Delta e outras
e outras linhagens em diversos países, como a gente recalcula essa rota? A imunização coletiva por vacinas ainda é o principal caminho? Sim, o caminho, sem dúvida, para um controle desse tipo de pandemia é a vacinação em massa, não há a menor dúvida. O grande problema é que nós estamos com muito tempo de pandemia, consequentemente, muito tempo de circulação do vírus. E o que aconteceu foi que ocorreram diversas mutações e variantes novas do vírus circulando. E este é um problema, porque o aumento do número de casos se dá também a par da vacinação lenta com as novas variantes. E a preocupação é até que ponto alguma dessas variantes podem comprometer a eficácia das vacinas que foram, em última análise, elaboradas para um vírus que a gente já chama hoje de original. Uhum. E sobre essas variantes, como é que a gente sabe hoje do comportamento delas, principalmente da Delta? Elas têm um limite de transmissão, elas vão enfraquecendo com o tempo, elas têm um teto, digamos, e também quanto ao número dessas variantes, assim, a gente tem como a gente prever como que pode transformar esse cenário epidemiológico hoje? Sim. Acontece, por exemplo, só já como tu mencionaste, a variante Delta, ela tem um início de disseminação no Brasil muito mais rápido, por exemplo, do que foi a Gama, aquela que nós chamávamos de P1, identificada em Manaus. Por exemplo, a Gama, nos primeiros meses de contágio, ela dobrou a sua participação. E a Delta, no mesmo período, ela já multiplicou por 9 a sua disseminação. Ou seja, ela é muito mais transmissível. A gente ainda não tem dados sobre mortalidade, até porque o cenário hoje é outro e nós já temos um contingente de vacinados muito maior do que tínhamos quando esta variante Gama iniciou. Então há uma encruzilhada aí, a gente ainda não sabe bem o que vai acontecer, mas é uma variante mais transmissível, agora encontrando uma população com maior número de vacinados, isso também é verdade. E essas vacinas, é bom lembrar que elas não impedem que a pessoa contraia o vírus, mas elas têm sido eficazes no impedir que a doença agrave e, consequentemente, o número de internações e mortes tem sido menor, em função das vacinas. Recentemente a gente teve esses 3 casos de surtos em hospitais aqui em Porto Alegre, que eles podem estar associados à variante Delta, ainda está em investigação. Mas o diretor do Grupo Hospitalar Conceição, ele sinalizou que por conta da circulação da Delta, surtos desse tipo em hospitais podem ser mais esporádicos. Eu queria te perguntar como é que tu vê esse efeito e se a gente pode também temer surtos em outros espaços, como, por exemplo, em escolas, já que as aulas estão acontecendo também no modo presencial. Sim, nós temos esse receio, essa possibilidade teórica, ela existe. Como eu disse, é impossível prever o que vai acontecer, mas a tendência, e aí se diz tendência porque se observa o que aconteceu em outros países, onde essa variante se espalhou muito rapidamente, é que possa ocorrer surtos. Sim, nós já temos casos, como você mencionou bem, em 3 hospitais, 2 hospitais grandes de SUS, como o Hospital de Clínicas e o Conceição, e ela se alastra muito rapidamente. Conceição já está, inclusive, referindo 4 mortes até a última notícia, não é? Então, a possibilidade de surtos é grande, sem dúvida. E, como eu disse, o que nos segura um pouco, o que nos dá uma certa esperança é que a taxa de mortalidade pela Delta não parece estar sendo maior. Se atribui às vacinas, a um maior número de vacinados, né? Mas a gente ainda não sabe. E eu acho que dá para comemorar que a maioria das vacinas tem se mostrado protetora
de casos graves e mortes, mesmo frente a essa nova variante. Eu citei né, casos em escolas, porque hoje nós não temos crianças, né, vacinadas. E o que a gente também vê nos Estados Unidos é que agora, isso também está sendo investigado se é associado à Delta, um número maior de hospitalizações de crianças, né? E aí eu queria te perguntar se é também uma característica da variante, se se sabe isso, de acometer mais crianças, se há uma tendência também disso acontecer. Exatamente, isso tem acontecido. Hoje eu acabei de ler um estudo norte-americano da Academia Americana de Pediatria, que está mostrando que entre até 19 anos, de 0 até 19 anos, já são quase 15% dos novos casos do país, em função da variante Delta. Então, realmente, as evidências estão começando a mostrar que as crianças estão sendo afetadas. Isso é alarmante, não é? Porque, por exemplo, no Brasil, a previsão de uso de vacinas é até 18 anos, não menos. E aí, com essas flexibilizações que estão sendo sinalizadas, inclusive em escolas, a gente teme que isso pode gerar um dado muito preocupante, porque tem levado a mais crianças sendo internadas por Covid. Nos Estados Unidos isso está aparecendo muito claro já. E uma das ações que vários países, alguns aqui da América Latina, têm adotado é a dose adicional da vacina, né? Principalmente para quem tomou a Coronavac. Esse seria um caminho que tu vê, né, como essencial aqui no Brasil, que a gente comece a pensar, de repente, numa dose adicional e também estender, de repente, esse calendário para crianças, que hoje a gente vacina só adolescentes com comorbidades, né? Mas começar Isso. a descer a faixa etária. Eu acho que são duas medidas que vai ter que se começar a discutir, sem dúvida. Veja bem, não há estudos ainda definitivos sobre a questão da terceira dose, por exemplo, em relação à Coronavac. Mas o próprio Instituto Butantan, numa fala do seu diretor-presidente, já admite essa possibilidade. Existe um estudo em andamento e já se admite essa possibilidade. E, por outro lado, a vacinação de crianças menores, também já em outros países, não aí com qualquer vacina, são algumas vacinas específicas, já está sendo feito também. Não querendo assustar, mas, por exemplo, em Nova York já surgiu uma nova variante chamada Iota, uma variante que se mostrou bastante agressiva. E nós temos aqui na América uma variante chamada Lambda, que é uma variante andina, que teve origem no Peru. Então, assim, preocupa. E a barreira principal para cortarmos essas variantes é a vacinação ser mais ágil, mais acelerada. Paulo, hoje a gente também vive também indicadores em queda, né? O número de hospitalizações em UTIs, né, por Covid está bem abaixo do que, né, o menor índice dos últimos meses. Isso nos deixa muito, muito feliz. E agora essa variante acende esse alerta, né, esse temor. E eu queria te perguntar se os protocolos hoje de controle da pandemia que a gente tem aqui no estado, eles ainda são efetivos ou se a gente de repente tem que começar a repensar em protocolos mais rígidos, flexibilizar menos? Como é que tu vê essa situação? As medidas que nós recomendamos para as novas variantes são as mesmas da variante original, do vírus inicial. Então, nada mudou nesse sentido. O que preocupa é essas flexibilizações que estão sendo pensadas. Quando, no Brasil, a nossa vacinação, repito, com 2 doses, ou a dose única da Janssen, que é a única exceção, é ainda apenas 22% da população, é muito pouco. Né? Nós vemos países, por exemplo, como Israel, que tem uma altíssima cobertura vacinal, já prevendo
novas medidas em função das variantes. Então, nós não estamos em momento ainda propício para flexibilizar. Isso é extremamente preocupante. Uhum. Eu lembro que nós conversamos aqui no podcast mesmo, no verão, que a gente teve também uma redução bem expressiva no número de casos, mortes, hospitalizações, e o pessoal foi para a praia, não sei se tu lembra. E aí tu me falou assim, cuidado, né, que essa calmaria aqui nos números pode anunciar uma coisa grande, né? E hoje eu te pergunto a mesma coisa. A gente está, né, vivendo um cenário que nos últimos meses a gente não podia, né, não tinha. E o que esse cenário ele anuncia? Ele é de fato uma estabilização ainda em um patamar, né, alto? Ou a gente tem que também tomar um cuidado assim pelo que vem pela frente? Eu infelizmente acertei. Eu gostaria de ter errado, né, naquele momento, porque nós tivemos março e abril um pico absurdo, um caos, um verdadeiro caos do sistema, com um pico de mortes extremamente elevado. Agora, eu não afirmaria de novo isso. Eu diria que nós estamos, repito, naquela encruzilhada. Se nós pensarmos em liberar muito e flexibilizar medidas de cuidado, porque parecia que estávamos caindo, e você lembrou bem, existem vários indicadores positivos de diminuição de ocupação de leitos de UTIs, a média móvel de mortes no Brasil ela tem sido reduzida, mas o patamar ainda é alto. Então, acho que não é o momento de flexibilizar, porque, lamentavelmente, eu digo isso com muito pesar, essa nova variante, que é a Delta, ela já responde, por exemplo, no Reino Unido, por mais de 90% dos casos. Então, era um país que já estava com a ideia de liberdade total e vai precisar voltar atrás. Então, como nós ainda não estamos no momento de vacinação em massa, já com a famosa imunidade coletiva, frente a uma nova variante, não é o momento de flexibilizar. Nós não sabemos o que pode acontecer. Pegando o gancho do Reino Unido, que tu citou, alguns lugares que eles estão flexibilizando o uso da máscara, né, começando a retirada também pelo alto índice da cobertura vacinal. Aqui no Brasil, ontem mesmo, o ministro de Saúde, ele sinalizou, né, conforme vamos tendo também maior índice de pessoas com as 2 doses ou com a dose única, né, é possível retirar a máscara. Como é que tu vê essa perspectiva, né, se a gente pode pensar na retirada da máscara nos próximos meses, ou conforme também vai avançando esse índice de vacinação, ou se ainda é preciso ter mais cautela sobre isso? Não, é preciso ter cautela, justamente em função dessa nova variante. Nós estávamos num caminho bom de aumento de vacinas, diminuição de indicadores de internação, mas, infelizmente, isso parou. Esse decréscimo parou de acontecer, já está começando a haver uma leve alta, então, por isso que é um alerta. Eu não vejo ainda possível abolirmos as máscaras. Né? As medidas que nós chamamos de não farmacológicas, elas permanecem válidas, que é o uso correto de máscara e evitar-se aglomerações. Isso é super importante ainda. No Brasil, com o nível de vacinação que temos, isso ainda não é possível. E aí, só para complementar, tanto é verdade que os países, como eu acabei de mencionar, Israel, Reino Unido e o próprio Estados Unidos, já estão revendo esta medida, repensando as flexibilizações, porque voltou a aumentar o número de casos. Sim. Então tá, Paulo, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. De nada, tu podes contar comigo, é um prazer sempre poder colaborar. O Direto a Ponto de hoje fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e a edição de Alifa Alencar. Até uma próxima. Tchau, tchau.